Bom dia! Feliz quarta-feira! Hoje, com certeza, é um lindo dia para se viver e aprender. Hoje vamos falar sobre como redirecionar a sua vida com a constelação sistêmica familiar. E com isso, não é mesmo? Vamos aprender um pouquinho mais, porque conhecimento, com toda certeza, nunca é demais. E eu vou convidar a minha amiga Andréia Almeida, do Espaço Almeida, para estar aqui, para a gente falar um pouquinho de como é essa jornada. Bom dia, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Oi, Mari, sua linda Tati! Você conseguiu! Adoro! Deixa eu convidar a minha amiga Andréia para ela vir aqui participar conosco desse bate-papo sobre constelação familiar sistêmica. Isso! E aí a gente vai aprender um pouquinho, né? Sabendo aí. Oi, amiga, bom dia! Que linda você tá! Bom dia! Muito obrigada, você também. Bom dia a todos. Bom dia, a Mari já está fazendo a declaração de amor para você. Mari, também te amo. Te amo, Tati, Gerson. Muito obrigada a todos que estão nos Muito prestigiando aí nessa bem-vindos. live, que hoje vai ser, tema show de bola, gente. Vocês vão amar. Vai ser muito legal, tenho certeza. Como que a constelação sistêmica pode mudar a nossa vida, né? Como ela pode nos dar um novo olhar através das ordens do amor, né? Restabelecendo aí o que muitas vezes a gente vive em honra, né? E com essa psicoterapia a gente pode ter um novo olhar do mesmo, né? Um olhar diferente, um olhar amoroso, um olhar acolhedor. E isso nos torna inteiros, não é mesmo, amiga? Você está me ouvindo? Travou, Andréia? Tá travando sua tela, amiga. Travou. Ah, que bom, né, gente? Se travou, é a minha internet. Você me ouve? Ouço, agora eu ouço. Você estava muda. Tá travando um pouquinho aqui. A internet hoje está meio complicado o sinal. Vamos convidar as pessoas e eu vou chamar aqui o nosso convidado, constelador sistêmico, Gerson Costa, também psicanalista, né? Trabalha aí com várias ferramentas super legais e hoje ele vai aqui nos prestigiar com a presença dele, falando aí da constelação familiar, não é mesmo? Vamos ver como que eu vou fazer, porque eu não sei. Vou aprender na prática. Ao vivo é uma coisa linda. Deixa eu ver. A gente aprende na raça. Gente, vocês têm que esperar um pouquinho, tá bom? Vai falando aí, Andréia, sobre você, sobre um pouco como que está sendo essa sua vivência fazendo o curso de consteladora, enquanto eu convido ele aqui para entrar. A constelação é algo assim de muito maravilhoso, né? É um método aí que nos leva a estudar aí padrões de comportamentos, né, dos grupos familiares, que muitas vezes passa de geração em geração. É incrível, né? Você pode constelar qualquer tema. Eu já fui constelada, já fiz várias constelações e traz assim uma energia incrível. Essa energia vai, lógico, dependendo da aceitação da pessoa, né, vai reverberar aí para muitas coisas positivas. Muitas vezes você acha que é alguma coisa sua e alguma coisa que você traz lá de trás, e a constelação, ela é maravilhosa, ela consegue trazer tudo isso aí à tona. E tá aí o nosso Gerson Costa, que ele vai nos auxiliar aí, podendo dar um apanhado geral aí dessa maravilha que é essa técnica constelação familiar sistêmica. Seja bem-vindo, mestre, um bom dia. Bom dia a todos vocês. Estão me escutando?
Sim! Bom dia, Gerson. Bom dia a todos que estão entrando. Sejam todos bem-vindos a essa live incrível. Ai, tô feliz Maravilha. porque eu consegui, gente. Ai, que maravilha. Tá vendo? Ótimo, ótimo. O pessoal já tá chegando aí, ó. Show! Coraçãozinho Então, aí pra nós. Envia convite pros seus amigos, quem quer, que você sabe que isso. precisa ouvir isso daí. Então, convide essas pessoas aí para ouvir um Para pouquinho aí do que nós vamos participarem. passar aí para vocês. A Cris, a Márcia, bom dia, bom dia. O pessoal tá chegando e tá chegando firme. Show, Bom gosta assim, ó, um dia. coraçãozinho, isso, show de bola. Gosto demais aí. Obrigado aí por vocês Eu me mesmo. convidarem para falar um pouquinho dessa ferramenta maravilhosa que é a constelação familiar, o que que ela traz de benefícios para a gente, não é verdade? Para Então, nossa vida num todo, né, Gerson? exatamente. Quando a gente compreende essa ferramenta, compreende os padrões que vêm aí, os padrões que a gente começa a repetir inconscientemente. Aí quando Sim, você traz para a consciência, você fala, poxa, peraí, não é esse padrão que eu preciso seguir. Eu posso sei. fazer, eu posso criar um novo padrão. Né? Alguns padrões a gente pode atrapalhar a nossa vida e a gente nem percebe, tá todo mundo inconsciente, gente. A gente nem percebe. Mas quando isso daí vem a consciência, aí você percebe, aí você tem o poder de mudar a sua vida através dessa ferramenta. Né? Sim. Então, vamos. Pode perguntar. Eu quero. Não, primeiro completa o que você ia falar e aí eu vou Não, fazer uma pergunta pode já. fazer a pergunta que eu já ia começar falando. Talvez é essa pergunta que Ah, você vai ótimo. fazer. Eu quero que assim que as pessoas entendam o que é a constelação familiar, né? Porque eu conheci a constelação familiar sistêmica há 3 anos atrás, quando eu estava passando por alguns processos. E eu vi uma reportagem sobre a constelação familiar sistêmica e como ela ajudava nos processos de dor, né, de depressão, e que esses processos, muitas vezes, eu estava vivendo em honra, né? Eu estava vivendo uma honra, uma repetição familiar. Quando eu vi aquilo, né, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tranquila, fiquei enlouquecida. Falei, gente, eu preciso disso agora na minha vida, eu preciso achar alguém que faça esse negócio. E há 3 anos atrás não estava assim tão aberto, né, não era tão falada a constelação familiar sistêmica. Então também tinha um preço não tão acessível. E quando eu comecei a buscar isso, eu encontrei um local para fazer a constelação familiar e realmente ela foi um divisor de águas na minha vida. Naquela fase, eu não entendi muito bem sobre as 3 ordens, né? Me foi explicado como funcionava, mas confesso que por eu estar tão ansiosa com diversos fatores, eu não consegui compreender aonde eu estava deixando de encaixar as 3 ordens do amor. E o quanto isso fazia diferença na minha vida e por que eu estava vivendo em honra. Então eu gostaria que você começasse a explicar um pouquinho aí para nós e para todo mundo que está aqui. Bom dia, gente, sejam todos bem-vindos. Como que funciona essas 3 leis e como elas podem alterar o nosso sistema familiar? Legal, legal. O pessoal tá dando bom dia, Mari. Bom dia, Bom Mari. dia. Sejam todos bem-vindos aí. Então vamos lá. Primeira vez que eu ouvi falar da constelação, né? Primeiro, constelação sistêmica familiar. Falei, constelação, Isso. deve ser lá, deve ser algum negócio de signo da constelação de Virgem, da constelação. Eu pensei isso, né? A primeira coisa que veio, eu pensei nisso. Ah, qual constelação então que eu estou presente? Será que é isso que vai falar? É, E não, não tem nada a ver aí. Apesar de falar constelação, né? E falar familiar, a gente pode usar em todas as bases da nossa vida, não só na família, como na empresa, sim. como nos seus relacionamentos, enfim, dá para utilizar em tudo, tá? Então vamos lá. Como começou isso daí? Né, o criador foi Bert Helling, um psicoterapeuta alemão. Então o que que ele fez? Ele começou a estudar padrões
familiares, né? Tanto é que ele passou 15 anos na tribo lá da África chamada Zulu. E ele começou a estudar, né, os padrões. Então ele percebeu que o quê? Existiam leis que agiam nos padrões da família, né? Leis como lei da física, né? Lei da gravidade. Você não vê a lei da gravidade, mas ela existe. Ela está ali. Se você jogar alguma coisa para cima, vai cair. Depende se você acredita ou não, né? Vai cair aquilo dali. Então ele percebeu algumas leis que foram chamadas de ordens do amor, né? Então são 3 tipos de leis que ele aí percebeu e eu vou falar aqui um pouquinho. A primeira lei é a lei do pertencimento. O que é essa lei do pertencimento? Todo ser humano, ele quer pertencer a alguma coisa, a alguma tribo, a algum grupo, né? Por exemplo, quem curte música já percebeu que os roqueiros, eles têm até um estilo de se vestir. Todo pretão lá, calça justinha, né? E tudo mais. Porque ele quer pertencer à tribo dos roqueiros. A tribo dos roqueiros. Mesma coisa o pagodeiro lá, tem o seu estilo. Então, tem até confrontos entre eles. Falam, não, o pagode é melhor, não, o rock é melhor, não, enfim. Porque eles até brigam por pertencer àquela tribo. Tá? Outra coisa aí famosíssima, futebol. Você vê aí, tribo do Corinthians, tribo do São Paulo. Então, são tribos ali, eles querem pertencer. Infelizmente, até brigam por causa disso, né? Infelizmente, até brigam por causa disso. Mas ele quer pertencer àquele grupo, tá? Então, qualquer coisa que você queira pertencer, é ali, faz parte dessa lei do pertencimento. Acho que uns 2 anos atrás, meu filho chegou: ô pai, eu quero furar a orelha. Falei, por que você quer furar a orelha? Ah, pai, tem um pessoal lá na escola lá, que estão furando a orelha. Então, olha só que interessante. Ele quis pertencer à tribo dos orelhas furadas. Então você vê, todo mundo, todas as pessoas querem pertencer a alguma coisa, a alguma tribo, né? Isso no profissional, enfim, isso tudo para a vida, tá certo? Então todo mundo ele tem o direito, sim, de pertencer. Já que estamos falando de família, né? Então nós temos direito de pertencer à família que nós somos. Tá? Por exemplo, meu nome é Gerson Costa Santos. Então eu pertenço à família Costa e também pertenço à família Santos. Tá? Ambas distintas, cada um para um lado, mas eu pertenço às 2 famílias. Tá? E com essa parte de pertencimento, a gente pode trazer também os excluídos. O que é excluído, Gerson? É as pessoas que foram excluídas da família. Por exemplo, algum, sei lá, tio seu que bebe pra caramba. Um exemplo, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo aqui. Que bebe pra caramba, dá trabalho na família, né? Então aí nasce meu filho. O que acontece? E eu nem comento pro meu filho, pra minha filha, sobre o tio que ele tem, porque eu quero esconder. Nesse momento que eu estou escondendo essa pessoa, eu estou excluindo essa pessoa. E olha que interessante. Essa pessoa que foi excluída, ela tem o direito de pertencer. Então, mais lá na frente, talvez meu neto, meu bisneto, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter padrões comportamentais dessa pessoa que foi excluída por minha parte. Tá? Talvez lá na frente o meu bisneto venha a ser também uma pessoa que beba muito ou dê trabalho muito para a família. Tá? Então é muito importante a gente o quê? Incluir pessoas as quais a gente não gosta, as quais dá trabalho para a gente. Não quero saber de você, não quero saber de você. Então é importante incluir. E é importante saber também que incluir não é conviver dia a dia com aquela pessoa, mas é colocar ela dentro do seu coração. E isso é a parte mais importante, colocar dentro do seu coração e saber que sim, existe aquela pessoa, aquele tio lá que dá trabalho, e enfim,
é acolher no seu coração essa pessoa, tá? Volto a repetir, não é conviver no dia a dia, é guardá-lo no seu coração e falar assim para os seus filhos, para os seus netos, que você teve aquela pessoa lá que faz parte da sua família. Com isso, você quebra alguns padrões aí que você pode ocorrer lá na frente com os seus futuros netos, bisnetos, enfim, assim por diante, tá? Então, olha só que interessante. Se a gente começar a perceber isso daí, por que algumas pessoas hoje, na nossa família, têm esses tipos de problemas? Talvez, e aí é só abrir no campo mesmo, talvez isso seja um padrão que estava lá atrás de uma pessoa excluída e que o sistema familiar, essa lei, vai fazer alguém um dia olhar para essa pessoa excluída, tá? Como olhar? Trazendo uma pessoa com o mesmo tipo de comportamento. Com o mesmo tipo de comportamento. Tá? Então é importante compreender isso daí. Legal? E olha só que interessante essa parte de pertencimento, e é bem consciente. Vocês já ouviram falar que tem pessoas, famílias, vamos dizer assim, famílias que são famílias hipertensas, famílias diabéticas. Estamos falando de doença agora, tá? Famílias hipertensas, famílias diabéticas. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que toda a minha família, meus irmãos, eles têm pressão alta. E eu sou o único que não tem. Olha que interessante os comportamentos. Aí, todo mundo fala lá dos seus problemas. Não, é que a minha pressão alta, nesse dia estava assim, estava assado. E eles estão numa festinha, estão num churrasco. Aí eu chego no churrasco, aí eles falam assim, olha lá, é só ele que não tem. Só ele é o diferente da família. Já começa aí, você é o diferente da família. O que eles estão fazendo com você nesse momento? Estão excluindo. Estão excluindo. Olha lá o diferente da família. Tem até o grupo do WhatsApp, né? Os hipertensos da família. E você não tá lá no grupo. E você não tá lá no grupo. Por quê? Você foi excluído, né? Você não tá lá no grupo, você foi excluído. Mas, Gerson, aproveitando isso que você tá falando, o que eu, né? Eu tenho um sistema familiar ao qual eu não quero pertencer. Seja lá por qualquer motivo, eu não quero... Bom dia, Simone. Ela tá dando bom dia aí para nós. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda. E eu não quero pertencer a essa família, né? Então, eu sou Elane Cristina Souza Costa, né? Honrando a ancestralidade, filha de Mário Francisco Costa e Evanete Souza Costa. E aí eu não quero, eu simplesmente não quero pertencer a esta família, nem o Souza, nem o Costa. O que isso, essa minha rejeição, ela pode causar, né, para mim? Então, você está me dizendo que o pertencimento é uma das leis e a gente faz de tudo para pertencer àquele grupo. E quando você também não quer pertencer a esse grupo, o que acontece no meu sistema? Legal, muito bom. Você se excluiu, né? Isso, eu me excluí. Não quero essa família. Mas antes de entrar nessa pergunta, deixa eu só concluir o que eu estava falando antes, né? Dos hipertensos lá que eu tava sendo excluído. Aí, meus tios vão falar, não, mas deixa você chegar na minha idade, você vai ver, você vai ter pressão alta, você vai ter, não adianta você fugir, você vai ter. E eu conscientemente falando, não, eu não vou ter, eu vou evitar carne gorda, eu vou evitar isso daqui, eu conscientemente vou falar que não vou ter. Sim. Mas o meu inconsciente vai gritar. O meu inconsciente vai falar assim, Gerson, você pertence a essa família. Então, olha que interessante. De algum modo, o meu inconsciente vai fazer que eu fique hipertenso também. Aí um dia vai ter outro churrasco e eu vou chegar a falar assim, puta, eu fiz os exames aqui e deu pressão alta, que eu sou hipertenso. Aí todo mundo vai vibrar. Aê! Eu falei. Vamos incluir no grupo do WhatsApp, lá dos pertencentes, lá dos hipertensos. Agora sim você é da família, tá? Então prestem bem atenção, o nosso inconsciente, não é consciente, é o meu inconsciente, ele vai querer pertencer àquela família. Então com isso eu posso atrair doença, eu posso atrair minha parte financeira também, tá? Tem muitas pessoas aí que ganham bem, mas não sabem para onde vai o dinheiro.
Talvez é isso, talvez a sua família ali não esteja no seu padrão de vida, então você acaba gastando tudo para entrar naquele padrão de vida da sua família, tá? E assim por diante, tá? Então, voltando lá a que você me perguntou, e se eu me excluo, tá? Eu sou consciente, eu me excluo, só que o meu inconsciente ele vai gritar. E algum padrão de vida você vai puxar dessa família, de uma das suas famílias, tá? De uma das suas famílias. Então, até você fala assim, não, mas eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não quero ser igual ao meu pai. Aí você começa a parar para analisar os seus comportamentos, você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai. Conscientemente você fala, não, eu não quero, mas você acaba sendo iguais esses tipos de padrões, tá? Iguais, legal? Então, respondendo igual ao aí... que eu estou rejeitando. Exatamente, tá? Exatamente. Então não pertencer pode, de qualquer forma, ou me excluir, ou não me sentir pertencente, me acarreta um emaranhamento na minha vida. Eu acabo não fluindo, né? Exatamente. Não onde eu deveria, digamos assim, né? Isso. Eu digo assim, são 3 leis, né? Que nós vamos falar das outras também, são 3 leis, eu digo que Sim. são 3 pilares da nossa vida. Né? Sim. São 3 pilares aqui e a sua vida está bem aqui no topo. Se um desses pilares não estiver legal, o que vai acontecer? Sim. Sua vida não fica tranquila. Ela vai ficar sempre caindo para algum lado. Então é bom a gente observar. A técnica da constelação é justamente para isso, para organizar, de certa forma, aquela coluna que sustenta a sua vida. Para você ter uma vida mais tranquila, mais feliz, e seguir para a vida, né? A constelação, o objetivo final é você seguir para a vida de uma forma mais tranquila, tá? De uma forma mais tranquila. E quando é o momento certo para a gente buscar essa psicoterapia? Porque há 3 anos atrás, eu não estava vendo muitas saídas para algumas coisas. Então, o que me levou a buscar essa alternativa foi o desespero. Tipo, eu preciso de alguma luz, meu Deus, no final do túnel. Mas qual o momento que eu observo isso? Assim, eu preciso buscar a constelação familiar e buscar um novo caminho, né? Quando que eu percebo isso? Uau, que pergunta ótima, maravilhosa. Quando eu percebo isso? Quando eu vejo que eu quero ir para a vida e alguma coisa está me travando. Alguma coisa ali me trava para eu ir para a vida. Seja no financeiro, seja no amoroso, enfim, seja em alguma coisa. Então, e a gente sempre está em constante ali, desequilíbrio, né? Então, uma hora eu estou desequilibrado aqui, uma hora eu estou desequilibrado. Então, a hora para fazer é esse momento que você percebe, igual você percebeu, não estou vendo mais saída. Faça uma constelação. Talvez alguma coisa está te travando aí, talvez não. Alguma coisa está te travando. Alguma dessas 3 leis aí foram quebradas, tá? E a sua vida não tem aquele equilíbrio, né? Então você vê aí que pertencimento... Oi, pode falar. Pode concluir, aí eu pergunto. Então você vê que essa parte né? Essa parte de pertencimento aí, ela é bem profunda, pode impactar tudo na minha vida, né? Eu volto a falar lá da parte do financeiro. Então, olha só, se eu sou uma pessoa que me destaquei da minha família, eu tenho uma família simples, eu me destaquei da minha família, estou ganhando bastante dinheiro, né? E só que o meu inconsciente fala, você pertence àquela família lá, aquela família simples. Então é onde eu começo a gastar muito e sempre falo, poxa, eu ganho bem, só que não me sobra nada, né? Ou aquele mês fala, poxa, você se planeja todo financeiramente, vou tirar férias, agora vai dar para eu trocar o carro, vai dar para eu fazer isso, vai dar para fazer aquilo. Aí você tá pronto para sair de férias, para pegar aquela bolada, você bate o carro, o filho fica doente, enfim, você tem gastos ali que não estava previsto no seu planejamento. E aquele dinheiro que ia sobrar acaba não sobrando, porque inconscientemente você
está pertencendo àquela família. E, Gerson, como que eu faço para, né, deixar de seguir isso daí? Geralmente nós somos chamados de ovelhas negras, porque a gente quebra os padrões. A gente quebra os padrões. Agora que eu sei que inconscientemente eu quero pertencer àquela família, então a gente tem um movimento na constelação que a gente fala a seguinte frase, né? É por vocês que eu vou seguir a vida e vou ganhar bastante dinheiro. Vocês não ganharam, mas é por vocês que eu vou ganhar. Então, quando você fala isso, você ganha força para você se destacar e alavancar a sua vida. É muito forte isso daí. Muito. E por acaso o José estava perguntando exatamente isso. José, ele respondeu sua pergunta? Ele perguntou como podemos mudar esses padrões, Gerson, esses padrões familiares. Então, nesse exemplo que eu dei foi isso daí, né? É olhar, falar que existe aquele padrão, por muito tempo você seguiu aquele padrão, mas agora, por amor, porque a gente faz isso por amor àqueles padrões, eu vou seguir diferente, vou fazer diferente de vocês. Aí você se liberta desse padrão e vai para a vida. Mas é importante reconhecer o quê? Qual padrão está me atrapalhando? Uhum. A Cris está falando que ela está precisando dessa luz. É isso, Cris. Para mim foi um divisor de águas assim, na minha vida. Ela mudou, a constelação familiar mudou o meu olhar sobre a minha ancestralidade, sobre a minha família em si, né? E aí eu comecei a perceber os padrões que eu vinha repetindo, né? O quanto esses padrões, eu honrava esses padrões em várias coisas na minha vida, né? Seja sofrimento, seja financeiro, seja várias coisas, eu ia seguindo a mesma coisa. E ela divide, né? Ela realmente libera você para um novo olhar, né? Redireciona. Foi assim que eu senti a minha vida redirecionada. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer terapia, comecei a buscar algumas coisas que eu não estava olhando de fato. Então, a constelação, ela é bem incrível. É demais. É um desbloqueio, na verdade. Né? É um desbloqueio. E tem bastante. Fala por experiência própria. Bastante pessoas que chegam para mim nas constelações e falam: Gerson, eu não consigo me relacionar amorosamente. Eu não consigo me relacionar. E vou pegar um exemplo aqui, tá? Um exemplo aí simples. Então, uma mulher veio, eu não consigo me relacionar. Já tive vários relacionamentos, mas eu não consigo concretizar. Aí nós fomos buscar dentro da constelação o que aconteceu. Então, lá atrás, agora não me lembro se era avó, se era bisavó, né? O marido dessa mulher, o marido dessa bisavó, ou da avó, agora não me lembro, vou colocar aqui como avó, tá, gente? Só não me lembro realmente quem que era. Bom, aquela avó, o marido dela foi para a guerra e foi morto. Tá? Foi morto. Então ela tinha alguns filhos para criar. E ela optou por não ter um novo relacionamento, criar os filhos somente ela, que tinha alguns medos. E se eu tiver outro marido, vai judiar dos meus filhos, etc e tal. Tá? Então ela criou aqueles filhos sem o parceiro, né? Por um motivo de morte. Não por um motivo de separação. Por um motivo de morte. Ok. Aí, né, nasceu a mãe dessa moça aí, estava lá sendo criada por essa avó, que não tinha um parceiro. Então, essa criança cresceu vendo a mãe criar os filhos sozinha, tá? Aí a gente entra dentro da psicanálise também, que a constelação e a psicanálise estão assim, ó, juntos, tá? Estão juntos. Tá ali juntos, tá? Tá ali juntinhos. Inclusive, o Bert Helling, o cara que criou isso daí, ele era um psicanalista. Então, ele estudava esses tipos de padrões. Na psicanálise, a gente estuda, né, esses tipos de padrões. Então, olha só, a criança cresceu vendo a mãe dela criar os filhos sozinho. E essa criança fala: nossa, minha mãe é forte. Minha mãe é forte. Ela cria, né, todo a gente aqui sozinho. O inconsciente dela já gravou isso, ó. Mulher não pode criar
filhos sozinhos. Então já ficou gravado ali no inconsciente, né? Aí essa mulher casa e tem filhos. Tá? E no inconsciente dela, fala assim, ó, você não precisa de um marido para criar seus filhos. Qual a possibilidade dessa mulher se separar? São muitas. Por quê? Lá no inconsciente dela, exatamente, já criou um padrão. Lá no inconsciente fala assim, ó, mulher não precisa de um marido para criar os filhos. Tá? Então, possivelmente, pode ser, e nesse caso que eu falei, a mãe dela se separou e criou os filhos sozinhos. Mas a gente tem que entender que o quê? A avó, ela não se separou, ela criou por uma morte. Sim. Mas a criança não entendeu isso. A criança criou um padrão que mulher é forte, não precisa de uma pessoa ali do lado para criar os filhos. Aí a mãe dela se separou, criou ela e os irmãos delas também sozinhos, tá? Né? Aí ela nasceu, criou, virou adolescente, teve os seus relacionamentos, só que dentro dos relacionamentos, olha só, ela também viu a mãe dela sozinha, criando os filhos. Né? Então lá no inconsciente dela tá gritando assim, ó, você não precisa de uma pessoa para você ter sua vida, você não precisa ter uma pessoa ao seu lado para ter a sua vida. Então por isso que os relacionamentos dela não davam certo, porque lá no inconsciente estava falando assim, ó, você não precisa de nenhuma pessoa para ficar com você. Tá? Por isso que não dava certo isso daí. Então nós vimos da onde que veio o padrão, né? Fizemos o movimento para que ela pudesse seguir para a vida, olhar para aquilo e falar, ó, né? Isso me acompanhou muito tempo, mas a vida de vocês é a vida de vocês. Eu, em amor a vocês, eu vou ter o meu relacionamento, tá? Depois de alguns meses, ela arrumou um namorado, tá? Depois ela me retornou e falou, já tô noiva. Falei, caraca, mano! Caraca! Né? E ela vibrou com aquilo, né? Então, para você ver, quebrou o padrão, né? Por amor, ela seguia aquele padrão de vida, e por amor também ela olhou e falou assim, ó, por amor a vocês, agora eu vou ter um relacionamento, já que vocês não tiveram, por amor a vocês eu vou fazer diferente e vou ter sim o meu relacionamento, tá? Então, isso daí é muito forte, tá? Mas, Gerson, todo mundo que faz uma constelação por uma dor, porque a pessoa chega até a constelação para quebrar um padrão, né? E também por conta da dor, né? Então ela sentia uma dor, nesse exemplo que você falou, de não conseguir ter ninguém. E ela sentia falta. Mas todo mundo que faz a constelação consegue, depois dessa movimentação do campo, seguir para a vida? Realmente ter um fluxo? Deixar a vida fluir? Legal, então essa pergunta é fundamental. Por quê? É importante a pessoa estar entregue a perceber isso daí e fazer diferente. Também não adianta só, né, observar, falar de boca para fora e realmente ela não ainda mudar o padrão. Então tem que vir realmente de dentro ali da pessoa para haver essa mudança. Senão não haverá. Ela descobre da onde que veio, da onde que são os padrões. Ela sabe até da onde que são os padrões. Mas aí ela ainda resiste em ficar naquele mesmo padrão. Isso por amor também. Tem perguntas aqui. Ela vai continuar honrando, né, gente? Desculpa, André, eu não escutei. Se ela não mudar, ela vai continuar honrando. Vai continuar honrando, tá? Vai continuar honrando. Ô, Gerson, você consegue ler? Tem algumas perguntas, mas aqui para mim tá travada. Tem uma da Simone, eu não sei se ela tá perguntando ou se ela tá... Ó, eu estou passando por isso. Minha mãe faz tudo pela minha irmã. E eu para ela parece que não existo. Eu faço as coisas e ela não reconhece. É como se fosse uma obrigação. E minha irmã, se ficar...
Ai, minha doente. irmã, se ficar doente, ela. Agora não. Acho que Aqui, ela corre para acudir. Estou ela com corre. pneumonia e ela nem apareceu para saber se eu estou viva ou morta. Isso dói muito e eu me afastei. Tá faltando equilíbrio aí, né? Sim. Tá? Então, pergunta, Simone. Aí a gente entra dentro da psicanálise, né? Qual, essa sua irmã é mais velha, mais nova? A gente tem que entender melhor, tá? Que existem alguns padrões aí de número de filhos, tá? Tem sim, a gente fala assim, eu amo todos meus filhos iguais. Mentira, tá? Cada um tem sua particularidade, tá? Cada um tem Verdade. sua particularidade, tá bom? Então tem alguns padrões ali, por exemplo, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Dentro da psicanálise a gente estuda isso daí. Tem sim um filho que a mãe vai dar mais, né? Vai dar um atendimento maior para aquele e assim por diante, tá bom? Mas voltando aí você se distanciou da Ela sua falou, mãe. Gerson, é a mais velha. Ela é a mais velha? Tá, E a legal. Simone é a caçula. A Simone é a caçula. Vocês são em quantos? Não tá aparecendo para mim mais. Não? Ela Não. falou que ela é a mais velha e que ela é a caçula, mas ela não mencionou quantas irmãs. Tem outra pergunta enquanto a Simone responde em quantas irmãs ela Tá. é. A Tem uma Simone é a outra que mais é velha? É isso? Simone é a caçula É a e a caçula irmã que ela mencionou é a mais velha, É a mais é a velha. mais velha. que é a que a mãe cuida mais, que a mãe se importa mais, é a mais velha. Tá, tá. Então a gente Ó, tem que. Pode falar. enquanto a Simone verifica aí quantos irmãos, tem uma outra que é assim, ó. Bom dia. Eu não conheço meu pai, nem a família dele. Com a constelação familiar, eu posso descobrir que tenho algum comportamento que venha da família dele? Legal, ótima. Sim, com certeza, tá? Então eu tenho um pai biológico, tenho uma mãe biológica, mesmo que eu não seja cuidados por eles. Eu tenho ali um pai biológico e uma mãe biológica. Isso é fato, tá? Isso é fato. Posso pegar os padrões do meu pai que eu não conheci, da minha mãe que eu não conheci? Sim, sim, Sim. tá? Porque a gente fala na constelação dos campos morfogenéticos. É da onde que eu vou buscar as informações, a minha genética ali. Então, sim, eu posso ter alguns comportamentos lá do meu pai que eu nem o conheci. Ó, só para observar, e eu acredito que vocês já ouviram frases assim: nossa, você parece muito com seu avô. E a criança nem conheceu o avô dele. Já ouviu isso, né? Em Nossa, quem você é? é igualzinho o seu avô. E a criança, quando a criança nasceu, o avô já tinha até morrido. O avô já tinha até morrido. E fala assim, nossa, é igualzinho, né? Você fala igual ao seu avô, você age igual ao seu avô e blá, blá, blá. Sim, então sim, eu tenho ali os comportamentos dos meus antepassados. Tá bom? Tá? Tá A ótimo. Simone Ó, respondeu? respondeu. São em 3 irmãos. José, a gente já responde a sua, tá bom? Ela falou que, olha, meu irmão tem a mesma impressão que eu, que a mais velha é a queridinha dela. E o meu irmão é o do meio. Então é a irmã mais velha, que é a queridinha, o irmão do Tá, meio e a Simone, que é a mais nova. legal. Então tá bom. Então, ó, mais velha que é a queridinha ali da mamãe. Então tem que ver também se não houve algum problema ali, por exemplo, doenças quando essa irmã mais velha estava ali, quando ela era criança. A gente tem que analisar tudo isso daí. Porque a mãe, sim, vai dar uma atenção maior. Por exemplo, vai nascer minha irmã mais velha e ela é doente, vive no hospital. Aí eu nasço, né? Beleza. Então eu nasci e minha irmã ainda vive no hospital, aquela doença que vive no hospital. Então, logicamente, sua mãe vai dar atenção mais para quem? Para você que nasceu agora ou para aquela que vai estar ali no hospital? Então cria esse vínculo aí. Aí a gente tem que entender melhor qual é essa relação da Contexto. família, esse contexto ali, para a gente poder ver.
Entender Acontece qual o padrão, isso. né? Então, eu, por exemplo, eu dei o exemplo aí, né? Vamos supor que minha irmã mais velha fica no hospital e eu nasci, então eu não tenho ali o apoio da minha mãe. Então, desde criança eu sinto uma rejeição pela parte da minha mãe, tá? Então eu vou crescer com aquele tipo de rejeição. Minha mãe sempre vai dar atenção mais para aquela pessoa ali, que realmente ela precisou naquele momento, só que ela vai seguir com esses padrões para a vida inteira. Vai dar mais atenção para aquela criança que ficou no hospital do que para mim, que é ali que eu, sei lá, me virei ali para crescer, me virei para fazer minha comida, me virei para fazer, mesmo sentindo rejeitado, porque a criança, ela tem isso daí. Inclusive, foi uma análise de caso nesses dias no curso de psicanálise, né? Foi uma análise de caso aí. Então, a criança, ela faz o quê? Ela começa, se eu sou um rejeitado, então ela começa também a se virar, a se como que saber o meio dele, Né, com o bem. isso, ter um tipo de sobrevivência, e mesmo sentindo a rejeição, tá? Então, Simone, tem que realmente estudar aí, eu estou falando aqui exemplos, eu não sei se é o seu caso, mas a gente pode estudar isso daí mais a fundo, teria que ir mais a fundo para saber esse tipo de comportamento. Tá? Mas já ela já está olha respondendo só, aqui que é isso mesmo, ó. Sim, eu nem eu sinto sabia. isso mesmo. Eu nem sabia. Então é isso. É. Então olha só, se essa pessoa veio com um certo tipo de doença, na constelação dá para saber da onde vem isso daí? Porque talvez ela está repetindo esse padrão de doenças, porque lá atrás alguém também teve isso daí e ninguém deu atenção para ele. Aí veio uma pessoa para quê? Para chamar a atenção da família, para a família olhar para aquele caso ali que é lá de trás. Então a constelação também mostra isso. Legal? Tem mais perguntas aí? Tem.